Se você tiver a Bíblia e quiser abrir, o nosso texto hoje vai ser no Evangelho de João, no capítulo 13. É um texto bastante conhecido, eu, inclusive, já preguei aqui algumas vezes neste texto, uma delas não faz muito tempo. Esse vai ser o nosso texto dessa manhã. Nós estamos nesta série chamada Teu, que é uma série de reflexões sobre o discipulado, sobre o seguimento de Jesus. E a nossa tentativa durante essa série é pensar no que significa ser discípulo de Jesus, como se parecem os discípulos de Jesus. E, evidentemente, a nossa tentativa é fazer isso não só para que a gente acumule conhecimento acerca do discipulado, do seguimento de Jesus, mas para que nós possamos olhar para nós mesmos, para as nossas próprias vidas e perguntar a nós mesmos se é assim que nós nos parecemos, se é assim que nós estamos vivendo, se nós somos de fato seguidores, discípulos de Jesus ou não. E isso é muito importante. É tão importante que, se você pensar que Jesus não está interessado em, já foi dito aqui por alguns dos que pregaram durante essa série até agora, que Jesus não está interessado em curtidas como as curtidas do Facebook, ou seguidores como aqueles que são seguidores do Facebook. Tem seguidores diversos, tem gente que segue um monte de gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e outros aplicativos aí, seguem para acompanhar a vida dessas pessoas. Tem gente que tem milhares ou milhões de seguidores e se torna até uma questão de status hoje em dia. Quantos seguidores você tem? Mas Jesus não está interessado nisso. A gente já ouviu isso durante esse período. Não é esse tipo de segmento que a gente está falando. Não é esse tipo de atitude. Jesus não está interessado em fãs. Seguir Jesus é uma coisa séria. Então, durante essa semana, por exemplo, e a gente tem sido marcado por tantas coisas tristes, no nosso país, ao redor do mundo, tantas atitudes que são contrárias a tudo, a própria natureza humana. Então, uma das coisas que me marcou assim, me deixou espantado mais uma vez de ver o quanto que o ser humano pode cair. Tem uma banda aqui, o pessoal que gosta de música, e talvez o pessoal mais velho, eu tenho que lembrar que eu sou mais velho do que a maioria aqui, mas o pessoal que gosta de música um pouco mais agressiva e mais velho vai lembrar de uma banda chamada Bad Brains, e tinha uma música do Bad Brains que era How Low Can a Punk Get? O quanto que um punk pode descer, cair. E eu fico pensando, olhar algumas coisas na humanidade hoje, eu fico pensando quanto que nós podemos cair, quão baixo nós podemos ir. Quando, por exemplo, essa semana a gente teve pessoas nessas redes sociais diversas aí, celebrando a morte de uma criança de 7 anos. Por questões ideológicas. E eu fico imaginando, dentro dessas pessoas, quantas delas não se diriam seguidores de Jesus, ou discípulos de Jesus, ou cristãos, ou crentes, ou evangélicos. Mas quando você manifesta isso, não tem nada a ver com Jesus. Jesus desconhece esse tipo de atitude, Jesus repudia esse tipo de atitude, Jesus rejeita isso. Ao manifestar, por uma questão de opinião política, ideológica, a falta de compaixão, a falta de amor, a falta de solidariedade para com a morte de quem quer que seja, você demonstra que você não está seguindo Jesus. Que Jesus ainda não se tornou Senhor da sua vida e transformou o coração. Então é sobre isso que a gente está falando durante esse mês. É para que a gente possa olhar para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para o modo como a gente vive, aquilo que governa-nos, e perguntar a nós mesmos, será que nós somos discípulos? Ou será que nós somos apenas curtidores? Porque Jesus disse, lá no Sermão do Monte, no final, ele disse que naquele dia muitos virão a ele e serão meros curtidores. E ele vai dizer a eles, eu nunca vos conheci. Como não, Senhor? A gente curtiu a tua página lá. A gente te seguiu.
E ele vai dizer, eu nunca te segui. Por quê? O que ele diz assim, que os seguidores dele são aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está nos céus. Uma atitude de vida. E fazer a vontade do Pai, do nosso Pai que está nos céus, é manifestar compaixão. E esse texto que a gente vai olhar aqui é um texto de serviço, é um texto de humildade, é uma demonstração de compaixão. Então eu vou ler aqui João capítulo 13, versículos 1 a 17, uma leitura um pouco longa, da NVI. Diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deveria deixar este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos instrua nesta manhã por meio da Tua palavra. Possamos ser edificados, que possamos ser exortados, que possamos ser confortados, em nome de Jesus. Amém. O contexto aqui é o contexto da última ceia. A palavra no Evangelho de João, no versículo 2, o jantar é esse jantar da ceia. A gente deve lembrar-se que, diferente da ceia que hoje, inclusive, nós vamos celebrar aqui na igreja com um pedaço de pão e um pequeno, muitas vezes minúsculo cálice com suco de uva, naquela época, a ceia que Jesus celebrou era realmente uma refeição. Eles haviam comido aqui, inclusive por ocasião da Páscoa, eles haviam comido o Cordeiro Pascal, e era esse o contexto, era essa a Páscoa, e naquele contexto, então, do jantar da Páscoa, bem pouco antes de Jesus ser crucificado, é que essa situação, essa conversa entre eles e esse ato dele incrível de lavar os pés dos seus discípulos se passa. Então, esse é o contexto da última ceia. Quando a gente lê a narrativa de Lucas, do que aconteceu lá, a gente percebe que isso se deu no momento em que os discípulos estavam discutindo entre si sobre quem era o maior. Lucas capítulo 22, versículos 14 a 27, uma versão, ou uma passagem paralela a essa, diz que no versículo 23 eles começaram a perguntar entre si
do traidor. Quando Jesus falou do traidor, eles começaram a perguntar qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Então, eles estão lá. Jesus fala que um ia trair, eles começam a especular quem é que vai trair, e aí, no meio dessa conversa, surge também entre eles essa discussão. Quem é o maior entre nós? Afinal de contas, qual dentre nós é o maior? E então é nesse contexto que Jesus, evidentemente o maior dentre eles, acaba fazendo esse ato incrível, que Jesus veste a toalha e que Jesus decide lavar os pés dos seus discípulos. Isso é radical, porque Jesus não só era o mestre ali, mas porque, mesmo nessa relação com mestre e discípulos, os discípulos mesmo não eram obrigados a lavarem os pés de um mestre. Quando alguém estava sendo discipulado por alguém, por exemplo, aquele que era o aprendiz, aquele que era o discípulo, fazia várias coisas para o seu mestre. Mas lavar os pés não era uma obrigação, porque naquela cultura, naquele contexto, lavar os pés era um ato de serviço reservado àqueles de mais baixo, né? Ao serviçal e aos escravos, e aquelas que eram consideradas de mais baixo valor naquela sociedade. Então, um aprendiz, um discípulo, não tinha essa obrigação. Jesus, evidentemente, maior de todos ali, toma a toalha e lava os pés dos seus discípulos. Isso é radical. Ele começa com Pedro e ele lava os pés. O texto nos indica aqui, dá a entender que ele lava os pés de todos eles, inclusive de Judas, de quem Jesus já sabia que mais tarde iria ser traído. Ele sabia disso. Judas era o traidor. Satanás já havia colocado no coração dele para trair Jesus. Aquilo tudo já estava tramado. Jesus sabia disso. Jesus lava os pés de Judas. Jesus começa com Pedro, mas Jesus, não mesmo, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que Jesus também sabia que mais tarde Pedro iria negar que o conhecia. Jesus sabia que aqueles homens que estavam com ele, todos eles iriam abandoná-lo no momento da sua maior provação. E ainda assim, Jesus lava os pés de todos eles. Então, o que nós podemos entender disso e como que nós podemos colocar isso na nossa vida hoje? Primeira coisa evidente, falando sobre discipulado, falando sobre o segmento de Jesus, é que Jesus chamou seguidores, Jesus chamou pessoas para que viessem após ele, a fim de que fossem servos. Discípulos são servos. Não existe discipulado sem serviço. Mais tarde, na história da igreja, esses discípulos seriam chamados de cristãos. Isso acontece lá no livro de Atos, na cidade de Antioquia, que aqueles que eram os seguidores do caminho foram chamados de cristãos, ou pela primeira vez. E aí, mais tarde, inclusive, os próprios discípulos vão referir-se, ou os apóstolos em suas epístolas, vão referir-se aos demais seguidores de Jesus como cristão. O título acaba sendo utilizado com tanta frequência que, quando eles escrevem algumas porções das epístolas, eles falam dos cristãos, aos cristãos. Então, nós hoje somos chamados de cristãos, mas antes de sermos cristãos, nós devemos lembrar que antes que houvesse qualquer pessoa cristã, na nossa essência, haviam seguidores, discípulos. Então, o discipulado vem antes até mesmo a gente pode dizer, desse termo cristão. E servo também. É interessante quando a gente olha no Velho Testamento que a condição de povo de Deus era a condição daqueles que eram servos de Deus. O termo servo de Deus no Velho Testamento geralmente é usado para se referir a essa condição de alguém ser ou pertencer ao povo de Deus, ao povo que serve a Deus. Várias vezes, inclusive, a gente vai encontrar essa distinção entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Escolham vocês, quem é que vocês vão servir? Diz Josué, eu e a minha casa vamos servir quem? A Deus. Malaquias fala sobre isso, e outras partes do Velho Testamento a gente vai encontrar. Então, a condição de servo de Deus no Velho Testamento era sinônimo àquele que pertencia ao povo de Deus. Não havia como
ser povo de Deus e não ser servo de Deus. E esse serviço a Deus no Velho Testamento estava ligado de muitas maneiras a essa questão do pertencimento ao povo de Deus e também a questão do culto que era prestado a Deus. No Novo Testamento, a gente vai encontrar, então, o termo servo sendo referido muitas vezes pelos discípulos para falar acerca de si mesmos, de quem eles eram. Se você começar a ler Atos atentamente, você vai ver que várias vezes Pedro e os demais apóstolos ali nos seus discursos vão falar acerca de si mesmos como servos de Deus. Inclusive, eles reconhecem, e Pedro nos seus discursos ele vai falar mais de uma vez que Jesus mesmo é servo de Deus. Ele vai falar, o teu servo, porque Jesus veio para cumprir um propósito de Deus, e Jesus colocou-se a si mesmo como servo. Ele disse, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então Jesus se torna servo de Deus. E aí os discípulos se tornam servos de Jesus. Essa é a condição deles. Em Atos 2:18, quando fala do derramamento do Espírito Santo, diz assim que ele seria derramado, de acordo com a profecia de Joel, sobre os servos e servas de Deus. Então não há discipulado sem serviço. Não há como ser cristão sem ser discípulo, e não há como ser discípulo sem ser servo. Ser servo é a condição do discípulo. O discipulado, de fato, de Jesus, o segmento de Jesus, é o aprendizado do serviço. É você se colocar na condição de aprender com Jesus o que significa ser um servo. É se colocar na condição de aprendiz daquele que diz, eu estou entre vocês como aquele que serve. Então, discipulado é serviço, é ser servo, é colocar-se na condição de servo. E fazer isso de maneira como um aprendiz. A palavra o discípulo é o aprendiz. Por quê? Porque a gente não nasce com esse espírito de servir. O servir que Jesus está falando aqui, ele vai contra a nossa natureza. Ele vai contra a nossa condição cada vez mais egoísta por natureza. Esse servir aqui é diferente do servir, por exemplo, que muitas vezes a gente poderia pensar, como eu posso ilustrar isso? Se alguém diz para mim que está servindo o seu empregador, não é esse o serviço que está falando aqui. Você pode ser emprego de uma pessoa. Você pode até achar que a sua condição da relação de empregado e empregador seja análoga a uma condição de escravo. Talvez você não considere justo o seu salário, talvez você ache que esse empregador, ele te explora e isso e tudo mais, mas você não é servo dele. Não é esse tipo de serviço. Você é um empregado. E no final do mês, inclusive, você espera receber o salário pelo serviço que você prestou lá. Considerando qualquer coisa, se você considera justo ou injusto essa relação, qualquer coisa, no final do mês você espera receber esse salário. Pode até achar que o salário foi mais baixo do que você merecia, mas você espera recebê-lo. Esta relação não é uma relação de servo. Você entendeu? Ou, por exemplo, eu lembro quando eu trabalhava em uma determinada igreja e em um determinado contexto, em que eu viajava bastante, muitas vezes eu estava com a cúpula, né? Os líderes dessa denominação e tudo mais, e essas pessoas que acabam sendo prestigiadas, e eu estava entre eles, e muitas vezes então eu chegava num determinado lugar, e alguém corria para pegar a minha bolsa, ou alguma coisa assim, que, né, estava viajando para pegar minha mala e carregar, e fazer isso dos outros e tudo mais. E a gente fala assim, olha, puxa vida, que atitude de servo essa? Eu quero dizer para você que essa é uma atitude, pode ser até de bastante gentileza da parte das pessoas, mas essa não é a atitude de servo que a gente está falando aqui. Não é. Por que ela não é? Porque essas pessoas que outros se oferecem a carregar a mala, por exemplo, são pessoas que têm uma posição, considerada por eles, uma posição de prestígio, de autoridade. Não é isso que Jesus está falando aqui.
Jesus está invertendo toda essa situação. É exatamente o oposto disso. É esse o aprendizado do discipulado e do serviço aqui, é você aprender a servir aquelas pessoas que não merecem, que não retribuirão a você, que não têm prestígio nenhum, que não estão na escala social, hierárquica ou qualquer que seja, acima de você. Que você naturalmente não faria isso a elas, naturalmente. Pelo contrário, talvez você esperasse ser servido por elas. É isso o que Jesus está fazendo aqui. É esse o serviço que Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos. E por isso é preciso que se aprenda isso. E o aprendizado é por meio da imitação. O discipulado de Jesus é, em outras palavras, a imitação, o imitatio, a imitação de Cristo, imitar a Ele. Então, o discipulado era aquele, Jesus chamava alguns homens, vem, segue-me. Eles passavam a seguir Jesus, eles passavam a olhar e ver a conduta de Jesus, como que Jesus tratava as pessoas, como que Jesus se comportava diante das diversas circunstâncias, como que Jesus respondia às perguntas que eram feitas a Ele. E, através dessa observação, desse contato, dessa vida junto com Jesus, eles tinham a oportunidade de aprender imitando Jesus. O discipulado é imitação. Então, é esse aprendizado. Por isso que Jesus, nesse momento crucial, ele faz esse ato de lavar os pés dos seus discípulos. Para quê? Ele pergunta, vocês entendem o que eu fiz? Eu dei a vocês o modelo. Eu dei a vocês o exemplo. É assim que vocês devem ser. Em vez de vocês ficarem discutindo e brigando acerca de quem é o maior, entendam quem é o maior no reino de Deus. Aquele que serve. O reino de Deus veio para inverter essas relações de poder. Essas relações de grandeza. O reino de Deus coloca o servo como o maior de todos. Então, se vocês querem ser o maior no reino, sejam servos de todos, sirvam a todos. E sirvam a todos com esse espírito, não com o espírito de pensar em o que você vai receber em troca, isso não é servir. Mas eu dou o exemplo para vocês, sirvam os menores, sirvam os mais frágeis, sirvam aqueles que jamais vão poder dar alguma coisa, sirvam aqueles que não merecem ser servidos. O que Jesus nos dá como exemplo aqui é o seguinte, que ninguém está numa posição tão elevada que não possa servir. Não existe ninguém no reino que ocupe uma posição tão elevada que não possa servir. Mas não só isso. Jesus diz que não tem ninguém numa posição tão baixa que não mereça ou que não possa ser servido. Ao servir Judas e os seus discípulos, ele está dizendo, essa é a condição de traidor que deve ser servido. Pense nisso quando a gente olha para o mundo ao nosso redor hoje. E o modo como às vezes a gente trata as pessoas. Mesmo em todas as discussões que têm surgido aqui no nosso mundo recente. Guiado muitas vezes mais por ideologias políticas do que pelo ensinamento de Jesus. O serviço de Jesus nos coloca numa condição de que não há ninguém, nem o mais vil pecador, que não possa receber o serviço. É isso que Jesus nos ensina. Brennan Manning, num dos seus livros, diz o seguinte, a insistência na natureza absolutamente indiscriminada da compaixão dentro do reino é a perspectiva dominante de quase todo o ensinamento de Jesus. Essa compaixão, ele está falando aqui, que é indiscriminada no reino. Jesus insiste em quase todo o seu ensinamento que a compaixão não deve fazer acepção de pessoas, não deve discriminar a quem ela é dada. O que é, pergunta ele, compaixão indiscriminada? Ele responde citando um outro texto que diz, dê uma olhada na rosa. Ela pode dizer, vou oferecer minha fragrância às pessoas boas
e negá-las às más? Ou você conseguiria imaginar uma lâmpada que retém seus raios para a pessoa ímpia que busca andar em sua luz? Só poderia fazer isso se deixasse de ser lâmpada. Observe quão inevitável e indiscriminadamente a árvore dá sua sombra a todos, bons e ruins, jovens e velhos, grandes e humildes, para os animais e para os humanos e toda criatura vivente, mesmo para aquele que procura cortá-la. Essa é a primeira qualidade da compaixão, seu caráter indiscriminado. E ele diz: o que faz o reino vir é a sincera compaixão, um caminho de ternura que não conhece fronteiras, rótulos, compartimentagem nem divisões sectárias. Jesus, a face humana de Deus, nos convida a uma reflexão aprofundada sobre a natureza do discipulado verdadeiro e do estilo de vida radical de um filho de Deus. Qual é a natureza do discipulado verdadeiro? Qual é o estilo de vida radical de um verdadeiro filho de Deus? Essa demonstração de compaixão é a disposição de servir a todos indiscriminadamente. E é demonstrado isso de maneira mais profunda quando você serve justamente aqueles que as pessoas iriam balançar a cabeça e dizer: estes não merecem ser servidos. Mas Jesus está, em outras palavras, dizendo a todos nós, com esse gesto, que nenhum de nós merecemos ser servidos. Nenhum de nós. E, no entanto, Ele serve a todos. Igualmente. Isso é radical, isso é um tremendo amor. Como é que os discípulos responderam a isso? Jesus disse que estava dando a eles o exemplo. Será que eles seguiram o exemplo de Jesus? Felizmente, eles seguiram o exemplo de Jesus. Eles seguiram isso não só em palavras, evidentemente. Nós vamos encontrar que esses apóstolos, posteriormente, no desempenho do seu ministério, e quando eles escrevem as suas epístolas, eles se colocam como escravo de Jesus. Eles usam o termo doulos, que significa aquele que não tem direito sobre sua própria vida, aquele que pertence a outra. O escravo que pertence a outro não tem nenhum direito sobre si mesmo. E aí, se você olhar as epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, Judas e João, principalmente João, a gente encontra lá em Apocalipse, no Apocalipse de João, a gente vai encontrar que eles usam esse termo para se referirem a si mesmos. Eles se colocam nessa condição. São escravos, são servos e servos de Jesus Cristo. A declaração principal da igreja primitiva era a declaração de que Jesus é o Senhor, e isso faz com que todos aqueles que seguem Jesus se colocam debaixo dele, se tornam igualmente como escravos, servos de Jesus Cristo. Então eles assimilam isso, mas não só assimilam isso, novamente como uma verdade teológica que eles acabam divulgando nos seus escritos. A gente encontra isso na vida deles, a gente encontra isso no ministério deles, a gente encontra isso na igreja primitiva, na relação que eles tinham uns com os outros, na atitude que eles tinham uns com os outros. De fato, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, e como apóstolo, ele está falando da autoridade apostólica que ele tem, no entanto, ele diz, versículos 1 e 2, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados ou mordomos dos mistérios de Deus. E diz, e requer que esses mordomos, que esses encarregados sejam encontrados fiéis. Que deve ser essa, a nossa vida, a nossa atitude, o nosso ministério entre as pessoas, deve ser conduzido de tal maneira que, ao olhar para nós, elas devam nos considerar como servos. Que ao se lembrar de nós, de nossas vidas, das nossas atitudes, elas possam dizer, esses são servos. Não é interessante que quando Paulo e Silas estão andando pelas ruas de Filipe, anunciando o evangelho, uma jovem tomada por um espírito de adivinhação corre atrás deles, e o que ela diz acerca deles? O que o espírito diz acerca deles? Estes são servos do Altíssimo.
Essa era a vida deles, esse era o testemunho deles, essa era a conduta deles. Eles responderam ao ensino de Jesus, vivendo da maneira como Jesus os ensinou a viver. E nós? Como então viveremos? Como então viveremos? 1 Pedro 2,6, ele diz assim: vivam como pessoas livres. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para vocês praticarem o mal. E aí ele continua: vivam como servos de Deus. No contexto de Pedro aqui, esse vivam como servos de Deus é no sentido de como povo escolhido de Deus. Vivam como aquelas pessoas que pertencem a Deus. Essa ideia que Pedro cita anteriormente na sua carta, de dizer que o povo de Deus é escolhido por Deus, graciosamente, para que possa demonstrar a bondade e as maravilhas desse Deus que tirou das trevas para a sua luz, para a sua maravilhosa luz. Esse povo de Deus que Pedro está falando aqui é essa relação com Deus, de pertencimento a Deus. Novamente, graciosamente. E quando a gente olha no Velho Testamento, a gente vai ver que Deus faz isso com um propósito. Está claro no Velho Testamento. Deus chama um povo para pertencer a si, a fim de que, por meio desse povo, Deus pudesse demonstrar a todo mundo ao redor como era viver a vida debaixo do senhorio de Deus, pertencendo a Deus. O povo de Deus no Velho Testamento deveria ser vitrine para as demais nações. As nações deveriam olhar e falar assim: puxa vida, que povo abençoado é esse? Que povo é esse que tem leis tão justas? Que povo é esse que vive numa relação tão próxima, tão íntima com o seu Deus e que conhece seu Deus? Que povo é esse? Então a conduta do povo de Deus deveria ser, no Velho Testamento, um chamariz, uma vitrine, algo que as nações ao redor pudessem olhar e se admirar disso. E Pedro cita isso na sua carta, então ele diz assim: vivam dessa maneira, vivam como servos de Deus. E aí ele vai falar no contexto aqui, ele vai falar sobre as nossas obras, ele vai falar que nós devemos viver então de maneira exemplar diante das pessoas, que a nossa vida deve ser um exemplo para as pessoas de como viver como povo de Deus. Ele vai citar aqui a prática das boas obras, que nós devemos viver, então, praticando boas obras. Ele vai falar sobre respeito à autoridade, e vai falar sobre o amor aos irmãos. Então, essa deveria ser a conduta desse povo de Deus, que Pedro está falando aqui. Então, como viveremos? Devemos viver como servos de Jesus Cristo. Viver as nossas vidas nesse mundo de maneira que nosso exemplo, o nosso serviço às pessoas, a nossa atitude diante da vida como um todo, possa mostrar para as pessoas que nós pertencemos a Deus, que nós somos servos de Jesus Cristo, que nós somos discípulos daquele que não se apegou à sua vida, mas que entregou a sua vida. Daquele que não se apegou a uma condição de uma posição de poder e autoridade, mas que se rebaixou, se humilhou e morreu por nós. Então, é assim que nós devemos viver, em primeiro lugar, como povo de Deus, como servos de Deus e de Cristo. Em segundo, nós devemos viver como servos uns dos outros. A condição de ser servos de Deus é servindo o próximo. É servindo as pessoas. Não podemos dizer que servimos a Deus se não servimos o próximo. A gente pode até usar aquilo que João fala na sua carta acerca do amor. O que João está dizendo? A gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não ama o próximo. Por quê? Porque nós não vemos Deus. Porque Deus, muito embora nós cremos, e nós podemos dizer que sentimos a sua presença em nossa vida e tudo mais, Deus não está corporeamente aqui. Como é que nós amamos Deus, João diz? Nós amamos Deus
e provamos que amamos Deus quando nós amamos e tratamos com dignidade, respeito e compaixão as criaturas de Deus. É assim que nós amamos, mostramos que amamos Deus. Então, como é que nós servimos Deus? Quando nós servimos as pessoas. Quando nós servimos os pequeninos no sentido daqueles, como eu disse, aqueles que são não merecedores de nenhum tipo de serviço de nossa parte. E, no entanto, são estes que nós escolhemos demonstrar o serviço. Então, Pedro diz assim que cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Capítulo 4, verso 10. Ou seja, nós recebemos graça de Deus. Dom é graça. Aqui é uma repetição até. O dom que recebeu e graça de Deus, há uma repetição nos termos aqui, na verdade, se a gente for pensar. Nós recebemos de Deus graça, graça manifesta em forma de recursos estes espirituais ou tantos outros, que devem ser usados para servir as pessoas de maneira generosa da nossa parte. O dom de Deus é graça de Deus, dado gratuitamente, sem merecimento nosso. E é dado com o propósito de servir, nunca de engrandecer a nós mesmos e nunca de buscar os nossos próprios benefícios. Então, como nós devemos viver como servos de Deus? Viver uma vida que demonstra a nossa relação com Deus e viver uma vida de serviço. Serviço é expressão de amor. Quem ama, serve. Quem ama, serve. William Barclay diz: o amor é sempre assim. Quando alguém adoece, por exemplo, a pessoa que o ama fará as tarefas mais desagradáveis e se alegrará nelas, porque assim é o amor. Às vezes, os homens consideram que são muito distinguidos para fazer coisas modestas, são muito importantes para fazer coisas modestas, consideram-se muito importantes. Jesus não era assim. Sabia que era Senhor de tudo o que era criado, e apesar disso tomou uma toalha, a atou a cintura e lavou os pés dos seus discípulos. Quem ama, serve. Jesus demonstrou isso. E como disse William Barclay, a gente demonstra isso. Nós demonstramos que servimos, que amamos as pessoas ao nosso redor, quando nos dispomos a servi-las, quando nós nos colocamos numa condição de que, mesmo tarefas que são desagradáveis, pensa numa tarefa mais desagradável do que você lavar pés imundos de pessoas, numa época em que elas andavam de sandálias, em estradas poeirentas, e com suor, o pé, né? Aquilo virava uma lama, literalmente, que grudava nos pés. Não é agradável. Não é agradável. Eu garanto a você que se nós trouxéssemos uma bacia aqui, hoje, e alguns irmãos do conselho pastoral sugeriram que nós devíamos fazer isso, mas eu falei que não. Mas se trouxéssemos uma bacia aqui, e pedíssemos para que houvesse uma sessão de lavagem de pés aqui, algumas pessoas ficariam ofendidas. Apesar do fato de que eu acredito que a maioria de nós aqui deve ter tomado banho hoje antes de vir para essa igreja. Mas nós não acharíamos legal servir, lavar os pés uns dos outros. Pensa bem, não se trata de se é agradável ou não, é justamente uma situação desagradável muitas vezes para nós. A demonstração de amor e esse serviço muitas vezes coloca a gente para fazer coisas que não são agradáveis, que não nos agradam, que não é, puxa, eu estou fazendo isso, me sinto tão bem de fazer isso porque é agradável. Olha, eu recebi esse chamado de Deus. Às vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente faz, é justamente, aí é que está a grandeza do amor, aí é que está a grandeza do ato. É algo que nos custa, é algo que faz com que a gente se rebaixe, é algo que a gente se coloca numa condição em que a gente fala, eu faço isso com amor e por amor. Não porque
traz a mim alguma satisfação ou prazer, mas porque é isso que a pessoa precisa nesse momento. E eu me importo mais com o que a pessoa precisa nesse momento do que com a minha própria satisfação, ou do que com a minha própria condição. Isso é mais importante. É esse o serviço. Então é assim que nós deveríamos responder. Isso é ser discípulo de Jesus. Jesus disse, se vocês fizerem essas coisas, vocês serão felizes se colocarem, em prática o que vocês já sabem. E é interessante que Jesus termina essa passagem com uma outra tão conhecida, ou João termina essa passagem de Jesus, melhor, da ceia, com uma outra tão conhecida de nós, que é a do novo mandamento. Amem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros. Nada mais apropriado do que isso. Jesus está dizendo assim, olha, se vocês viverem como servos, se vocês demonstrarem que a comunidade do reino não é uma comunidade onde as pessoas estão buscando saber quem é maior, quem é superior, quem tem mais prestígio, quem deve receber mais benefícios disso, daquilo. Se a comunidade do reino for uma comunidade diferente da conduta do mundo, onde os governantes são servidos e esperam ser servidos, mas se a comunidade do reino for uma comunidade onde aqueles que querem ser os primeiros são servos de todos, e vocês aprendam essa atitude de servir e de demonstrar serviço para aqueles na sociedade que são inferiores, que são considerados indignos, vocês servirem com amor. Essa prova de amor que vocês dão nesse trato, nesse relacionamento, vai fazer com que todos saibam que vocês são meus discípulos, que vocês são meus seguidores. Novamente, a igreja primitiva fez isso? Fez, de várias maneiras. Mas uma delas que me impactou quando eu li pela primeira vez, num estudo de um sociólogo, que fala sobre o crescimento do cristianismo naqueles primeiros anos da igreja, da história da igreja, do Império Romano, era o modo com que aqueles cristãos se dispunham a servir as pessoas em situações de crise no Império Romano. E uma dessas situações era quando uma peste, por exemplo, acabava se espalhando por alguma parte do império. E naquela época eles evidentemente não tinham vacinas, não tinham controles, não tinha nada, então era algo que se espalhava muito rápido e ceifava centenas, milhares de vidas. E a atitude dos cristãos no Império Romano naqueles dias era uma atitude de autossacrifício. Quando muitos abandonavam os enfermos para morrerem à sua própria sorte, ou quando corpos eram abandonados, mortos nas ruas de alguma cidade romana, os cristãos que viviam lá, eles ficavam, eles cuidavam dos enfermos, eles davam um enterro digno aos mortos que estavam abandonados. Ao fazerem isso, muitas vezes eles se expunham a contraírem a própria enfermidade, a própria praga ou peste, e morrerem eles mesmos. Esse tipo de atitude dos cristãos era algo revolucionário. Era algo que as pessoas não conseguiam entender. Como que alguém pode se comportar dessa maneira? Era um amor e uma dedicação e uma expressão de serviço sem igual. E isso, segundo esse sociólogo, foi, dentre outras coisas, uma das razões pelas quais o cristianismo, mesmo debaixo de ferrenha oposição, cresceu tanto naqueles anos do Império Romano. Nisto saberão todos que vocês são meus discípulos. Se amarem, mas não só com palavras, se o amor de vocês for traduzido numa vida de serviço, e de serviço prestado àqueles que são os mais carentes, os mais necessitados, os mais negligenciados, os mais abandonados entre vocês. Isto é ser discípulo. Então lave. Olhe ao redor. Olhe ao redor no mundo. Olhe as pessoas ao seu redor. Quem são aqueles que você deve lavar os pés? Que Jesus está chamando você para lavar os pés. Quem são aqueles
que ninguém vê, que ninguém nota? Quem são aqueles que, inclusive, você não precisa publicar, porque Deus sabe. Mas que Jesus está chamando você para servir, com coração de servo, com disposição, demonstrando o amor de Deus, sabendo que eles nunca vão ter como retribuir a você, mas que não é isso que você está precisando ou que está buscando. É a atitude de servo que você tem, como um modelo que você recebeu do Senhor Jesus. Quem são eles? Na igreja, na sua família, no mundo ao seu redor. Quem são eles? Essa deve ser a nossa atitude. Ela deve ser refletida em tudo aquilo que a gente faz e no modo como a gente se coloca diante da sociedade. Porque isso, novamente, é ser discípulo de Jesus.